eu diria que meus pais, eles são ótimos pais. É claro que hoje, como terapeuta, orientadora parental, sim, até por uma questão de geração, eu enxergo alguns gaps. Uhum, Mas se você dizer assim, então eles fizeram a lição de casa com as ferramentas que eles tinham, super bem. uhum. E no Super caso, bem. sua mãe era mais presente em casa? Seu pai, quem que era mais presente em casa quando tava? Isso, minha mãe por um tempo parou de trabalhar, e ficava com a gente até por volta, acho que dos meus 12 anos por aí também. Quando a gente mudou de casa, a mãe voltou a trabalhar. Meu pai sempre trabalhou fora, mas sempre teve uma postura muito presente. Então, por exemplo, meu pai e minha mãe sempre me levaram ao colégio, né? Então, eu fui começar a ir de período escolar por volta do que hoje a gente chama do sétimo ano. Até então, eu sempre fui e voltei da escola com pai e mãe. Ou seja, a É, vida se apresentou doce para você dentro de casa, pelo que você está me dizendo. Você não conheceu o lado duro muito, da vida muito. dentro de casa. Não. Aonde foi que a Marina, então, começou a perceber o lado áspero e duro da vida? Em que ambientes foi que ela começou a ter contato com isso? A coisa começou a pegar quando eu tinha 15 anos, e meus pais decidiram separar. Então, Então, a vamos separar. separação E para olha quem você foi uma coisa que foi. mudou Foi o uma status coisa que eu quo. pensei, Que é muito epa, interessante isso, né? Assim, porque por que eu fiz essa pergunta? Porque aham, nós, seres humanos, somos forjados muito mais assim nos momentos de ruptura, nos momentos que nosso sistema todo ele entra em colapso, ele tem que se sim, rearranjar, né? Então, assim, em que momento que você foi apresentado à dor? Tem pessoas, por exemplo, que eu já bati papo, que foi no momento que a família perdeu tudo. Então, a família perde tudo, tá. dá para uma escola pública, ou um pai falece, um irmão falece, assim, tem alguma ruptura ali naquele status quo, e como cada um encontra Uau. pela primeira vez com sofrimento, né? Porque o sofrimento ele vai ser apresentado de alguma É forma isso. para nós, seres humanos. Vai chegar. Eu acho que pra mim a maneira que eu mais senti, o momento que eu mais senti foi esse. Até porque, aí que tá, né? Meu pai comenta isso, sempre fui muito observadora. Eu leio o ambiente, eu acho que desde sempre. E olha que engraçado, nessa época eu fazia crisma. E eu Uhum. lembro como se fosse ontem. De eu ir pra igreja, e na igreja tem um lugar lá, né? Gente, eu não sei os nomes, tá? Eu fiz crisma, mas assim, eu não tenho uma religião hoje, né? Eu acredito em Deus, mas não tenho uma religião. E que você vai e você reza, você fica ali, tem um cantinho pra você fazer isso. E eu Eu lembro do sei. meu pai me deixar na crisma, porque meu pai também me levava, tudo, sempre fui levada por eles, assim, dificilmente eu ficava por conta. E eu lembro de chorar e falar assim: ai Deus, eu sei que isso vai ser difícil, mas se for o melhor pra eles, que aconteça. E se você falar assim, mas vocês tinham brigas em casa? Eu Tinham brigas falar, normais, mas assim, mas não era uma você briga. não reparou nessa separação, foi só quando ela foi anunciada. Não foi uma coisa que você cantou antes a bola, percebendo que o clima estava Não, ruim. eu percebia que alguma coisa ia acontecer. Eu sabia que alguma coisa não estava legal entre os dois. E que se fosse para ter uma separação, eu pedia que então, se eles fossem ficar mais E felizes olha, e olha, e separados, olha que que assim interessante, né? fosse. Olha que interessante a nossa psique, né? A gente usa muito a oração por uma forma instintiva, da mesma forma que se eu apresento para você uma imagem de uma cobra, uma imagem numa velocidade subliminar, 40 milésimos de segundo, a sua amígdala Sim, cerebral de medo é ativada, né? Aquelas imagens sim, subliminares no comercial da Coca-Cola que o vem. pessoal falava, né? E eu vejo Isso muito aí. isso, não sei na sua prática, mas na minha aqui no dia a dia, o tanto que crianças mesmo, olha, meu pai, aconteceu isso, entrei em oração, e nós, é como se fosse, e o Andrew Newberg, que é um cientista, um neurocientista que eu adoro, que escreveu o livro Como Deus Pode Mudar a Sua Mente, ele fala Uhum, como a fé, ela é um mecanismo instintivo de resfriamento do cérebro, ou seja, você devia estar muito ansiosa, estava chorando ali no caso, e a sim. fé é uma coisa que faz parte do cérebro humano recorrer a alguma É coisa, uma né? meditação, né? E aí eu lembro até hoje que uma vez eu estava num voo de São Paulo para o Ah, Chile, em cima da cordilheira, e teve uma queda ali no avião meio grande, porque tem um colchão de ar ali. E o avião inteiro gritou: Meu Deus, socorro! Então, assim, aquela coisa que ele fala é um mecanismo de resfriamento do cérebro, buscar alguma é coisa isso. superior. Interessante isso, né? Você E pequena ali, porque você pega alguma coisa, né? é o que você tinha, Então, né? De ali, com recurso, é um 15 recurso, anos, é uma oração. era um recurso, e eu lembro que nessa época eu não me sentia à vontade de falar isso com ninguém. Uhum. Eu não conversava, Ou eu não seja, tinha você coragem não de chegar tinha nos meus recurso, você não pais. tinha uma rede de apoio, entre aspas, Não, para esse não, sentido. não queria falar Era sobre oração. isso. Mas Exato. E olha que engraçado, eu quantos nunca fui jovens super não passam isso, religiosa. né? Assim, quantos jovens É, passam por isso, né? é isso, de pensar, não, eu quero ali conversar com esse Deus que então vai, se for o melhor que para acontecer, que aconteça. E de fato, depois de um tempo, eu acho que isso. Eu lembro que eu fiz 15 anos em agosto, em outubro, meus pais conversaram comigo que iam separar.
E nesse momento eu acho que eu entendi algo como é isso, coisas ruins acontecem. E não só isso, Coisas ruins ciclos vêm. acabam, né? Assim, é um pouco da morte, né? Você Exatamente. ter um E um contato com o fim. desconhecido, né? É uma rotina nova. Então tá, então eu conheci uma casa com pai, mãe e duas filhas. E essa é a nossa dinâmica. O que vai ser agora? E Como eles é que isso deram vai apoio, ficar? ou eles não tinham essa cabeça de dar um apoio de terapia? Naquela época não existia muito isso em Eles divórcios. perguntaram e eu não quis fazer, você acredita? Perguntaram e eu falei, não, não quero fazer, eu vou ficar bem, tá tudo certo, não, não, Não não vou preciso de fazer. E psicólogos. Me tornei não uma. preciso de psicólogo. Exatamente, olha a ironia. E aí, enfim, lembro que nessa época eles chegaram a ficar coisa. Não, eles não ficaram um ano separados, tá? Eles voltaram, hoje eles estão casados, não chegaram a ficar um ano. Mas eu acho que foi aí que eu comecei a entender que a gente é muito complexo. Que a maneira como as coisas são impostas pra gente, ou você querer estar junto, não é suficiente. Porque hoje, adulta, eu olho e eu penso, cara, era uma constituição familiar com várias questões difíceis e fica difícil você manter tudo isso rodando bonitinho quando você tem alguns problemas ao redor. E hoje Não, eu assim, entendo isso. você sustentar um casamento no mundo moderno de hoje, você é casada, você sabe. Já é difícil, você Sim, imagina sem as ferramentas que eles têm, né? Sem uma orientação parental, sem exato, terapia, sem nada, cada um resolvendo seus dramas exatamente. e suas inconsciências. Agora, Marina, você, Manda. nesse papel, né, na situação desse terremoto que aconteceu na sua casa, Sim, você também assumiu um papel de se preocupar em sentir compaixão com a dor da sua mãe, da sua irmã, do seu pai? Como é que você você tá, se você se resolveu a sua dor ali, estava se resolvendo com um pouco da sim, oração. Mas havia uma preocupação sua com a sua irmã, com a sua mãe? Você também. totalmente. Uhum. Eu sempre tive essa coisa e tenho até hoje de tentar de alguma forma, não tô dizendo que é Cuidar, benéfico, tá, gente? cuidar. Coloca uma dor do bolso porque tem alguém que precisa mais de você. Sempre foi uma coisa que Então eu você. costumava fazer. Uhum. Entendi. Vamos tentar resolver, Você partiu para o sabe? campo de ajudar, ficar do lado do balcão que ajuda do que recebe ajuda, vamos dizer assim. É isso, tá? Tanto que eu lembro que nesse dia foi um auê, né? Assim, um dia super chato. E aí, tipo, a gente morava próximo de um shopping. Eu falava, mas vocês precisam de alguma coisa? Vocês precisam que eu vá na farmácia? Vocês estão com dor de cabeça? Tipo assim, tava todo mundo meio devastado, obviamente, né? E até porque era o que eu disse, a gente não tinha uma constituição familiar ruim, caótica, que você pensa, nossa, em algum momento a bomba vai explodir. Não, a gente funcionava muito bem, né? Aos meus olhos de filha, a gente funcionava muito bem. E foi nesse movimento. Eu nunca tive um problema desde que isso aconteceu, né? Que tinha sido anunciado com meu pai ou com a minha mãe. O meu sofrimento era assim: será que um dos dois vai se sentir preterido? Esse questionamento eu Olha que tinha. interessante, né? É muito comum isso em filhos de pais divorciados, né? Sim. Não assumir Será que alguém vai lados, se ou sentir culpa, excluído, né? né? Não Aí assumir os vem aquela lados. culpa, né? Sim. Culpa, medo. Você se sentiu um pouco Exato. mais ansiosa depois disso? Você já era um pouco, talvez, ansiosa antes, ou você acha que a ansiedade veio, começou a partir dali, começou a surgir uma Eu não preocupação? acho que a ansiedade em si mudou, não. Eu sempre fui meio ansiosinha, ainda sou até hoje. Mas eu Quem acho que não eu é, tinha né? uma. Vamos combinar. Nosso Exato, cérebro é feito para ser exato. ansioso. Exatamente. Mas eu acho que eu comecei naquele momento a ter uma preocupação de que, mesmo quando a gente é filho, a gente em algum momento vai atuar em papel social de ofertar cuidado. Eu Uhum. acho que foi até pela idade, pelo que já aconteceu, assim, um pouquinho mais velha, né, 15 anos ali, 15, 16 anos, de entender que mesmo sendo filho, a gente também pode estar no lugar de quem acolhe, de Eu quem imagino cuida, que de quem você tem entende. talento para isso, então você conseguiu usar um superpoder seu naqueles 15 anos, nessa dificuldade, que é o de Sim, cuidar e ofertar sim, ajuda, e até descobrir um talento que você usou exatamente. sua carreira depois para fundamentar sua carreira em cima dele. Super acho isso.